Aqui tem muitos líderes de excelência. E nenhum líder de excelência começou no púlpito. Nenhum líder de excelência começou lá na frente. Todo líder de excelência começa no meio do povo, com as pessoas, servindo a Deus e servindo as pessoas. Um líder de uma empresa não começa como o CEO daquela grande empresa. Ele começa, muitas vezes, lá na zeladoria. Um pastor não começa como o grande pregador. Ele começa, muitas vezes, servindo a Deus, servindo as pessoas, limpando, com a vassoura na mão. E os grandes líderes foram formados passo a passo, um passo de cada vez. São as pequenas disciplinas no dia a dia, na vida, os passos que a pessoa vai tomando, em que ela vai dirigindo-se, decidindo fazer cada passo. Às vezes não são as coisas grandes que fizeram o líder, mas foi porque ele foi disciplinado em cada passo, todo dia, sendo fiel, em separar tempo com Deus, todo dia, fiel, o seu discipulado, todo dia fiel no culto doméstico. As pequenas disciplinas do dia a dia, as pequenas decisões, cada passo que o levou à frente, cada passo, as pequenas decisões que fizeram toda a diferença. As pequenas decisões do dia a dia. E ele chega a um ponto que ele começa a se destacar da multidão. Por que ele se destaca da multidão? Porque ele paga um preço maior de avançar, de ir em lugares onde outros não foram, de pagar o preço de ser o pioneiro, de realmente sofrer muito mais. Ele se destaca da multidão e assim abre um caminho, uma sombra onde outros podem o seguir. Foi a disciplina, no dia a dia, no passo a passo, nas decisões que ele fez, vez após vez, para chegar lá, vez após vez. Assim que líderes são formados, não são formados da noite para o dia, são decisões sérias. Zacarias, capítulo 4, versículo 10, ele diz, para não desprezar o dia dos pequenos começos. Até porque Jesus disse, quem é fiel no pouco, esse ele fará fiel sobre o muito. Quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre o muito. É um processo, a verdadeira liderança é um processo, não é um passo de mágica. E quando ele chega e quer ser promovido, quer crescer na sua liderança, nunca é através de um elevador, não é através de uma escada, degrau por degrau. E quando ele chega a um degrau, ele é promovido por Deus, ele entra numa outra dimensão de desafios, de problemas, de críticas, de invejas. É tão difícil essa promoção, ele acha que não vai aguentar, mas se ele for fiel naquele pouco, se ele for fiel, de repente ele começa a voar como uma águia, ele está feliz, e quando ele começa a ficar confortável nesse novo nível, aí Deus o leva, mais um degrau, meu filho, mais um degrau. Como é difícil esse novo degrau, como é difícil, mas na medida que ele for fiel, ele não sabia que tinha tantos desafios, tanta pressão,
tanto problema, mas ele abraça as oportunidades, e Deus então leva ele para mais um novo degrau, e depois um novo degrau, Deus o promove. Por quê? Porque a liderança é assim. Se você quer, na sua igreja, na sua organização, você quer ver promoção, você quer ver crescimento da organização, tem que começar com você, que é o líder. Para a organização, para a igreja poder crescer, o líder, o pastor que tem que crescer primeiro. E para o pastor poder crescer na liderança, ele tem que crescer primeiro por dentro. Porque para crescer por fora, tem que primeiramente crescer por dentro. Isso é o processo. Veja bem, esse texto da palavra de Deus, em Lucas, capítulo 5, creio que vai sair no telão, Lucas 5, quando Simão Pedro, vocês receberam, né, o PowerPoint? Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Essa história é muito interessante, mas deixa eu só abrir um parênteses e dizer como é uma honra e um privilégio estar aqui, como eu sinto honrado. Obrigado, pastor Cleiton, obrigado a todos os pastores da associação MDA, obrigado por essa igreja maravilhosa e por sinal muito bonita, e todas as pessoas que estão aqui são muito bonitas também. É tão bom estar aqui. Olhe para o seu vizinho e fala assim: é verdade, todo dia você está mais magro, mais bonito, para a glória de Jesus. Amém. Veja bem, nessa ocasião, Pedro acabara de presenciar, talvez até então, o maior milagre que ele havia visto em toda a sua vida. Foi aquela pesca maravilhosa. E quando ele viu os barcos indo a pique de tanto peixe, ele disse para Jesus: afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. O Pedro estava muito certo e ao mesmo tempo muito errado. Ele estava muito certo porque ele disse: eu sou um pecador. Ele era um pecador mesmo. E isso é interessante porque a Bíblia fala em Romanos 2:4, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então Pedro, ao presenciar a bondade, a generosidade, o amor, a graça de Deus na grande pesca maravilhosa, isso o levou a enxergar a sua própria pecaminosidade. E ele falou: eu sou um pecador. Correto, Pedro, lindo, a bondade de Deus te conduziu ao arrependimento. É verdade, só que tem um problema, só que tem um detalhe. Pedro também acabou acreditando numa mentira. Ele acabou assumindo uma crença irracional. Ele acabou acreditando em algo limitador. Porque ele disse: já que eu sou um pecador, não posso estar perto de Jesus, eu não mereço, então afaste-se de mim, Jesus. Aí ele foi muito errado. Porque esse é o mesmo Jesus que disse: vinde a mim todos os pecadores, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele estava errado, porque ele não entendia a graça de Deus. Deus nos abençoa não por causa dos nossos méritos, mas por causa da sua graça. Pedro estava sendo limitado por uma crença irracional, que estava prejudicando a ir para o próximo nível do propósito de Deus na sua vida, que estava o limitando de alcançar o seu destino divino. Por isso que Jesus responde com essas palavras no versículo 10. Olha só as palavras de Jesus, voltando para o texto. Quando Pedro disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Então Jesus lhe disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Então primeiro Jesus anula
ele destrói aquela crença irracional, limitadora. Jesus acaba com aquela crença limitadora e diz: não, Pedro, você não tem que ter medo não. Você não tem que ter medo, porque eu te abençoo. Eu não preciso me afastar de você porque você é pecador, porque eu vim para salvar os pecadores. Mas Pedro, eu quero te levar agora, além de destruir, de anular essa crença limitadora, essa crença irracional, eu quero te levar para um novo líder, um novo nível de liderança. Você vai me seguir, eu vou te mentorear, eu vou te discipular, eu vou te treinar a alcançar um novo nível de liderança. E você vai pescar gente, você vai pescar pessoas. Olha só que coisa preciosa. E em cima disso, que eu quero, nesse momento, falar sobre 3 crenças irracionais que impedem o crescimento de um líder. Deixa eu falar uma coisa. Quantas pessoas têm sido impedidas de alcançar o seu destino divino, o melhor de Deus para as suas vidas? E não é porque elas não são sinceras, não é porque elas não são convertidas, não é porque elas não tiram tempo com Deus, não é porque elas não jejuam e oram, não é porque elas não são cheias do Espírito Santo, é só porque o maligno conseguiu colocar uma crença limitadora, irracional, que impede aquela pessoa a crescer. Então entra ano e passa ano, e ela nunca cresce como líder, ela nunca rompe, seja nos seus negócios, seja na igreja, no ministério, de ganhar vidas e cuidar bem delas, seja em qualquer área, até um zelador. Imagina ele ficar, não, 27 anos estou fazendo o mesmo trabalho. Não, meu irmão, Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance. O T.D. Jakes, do qual eu aprendi muito dessa mensagem que eu estou compartilhando com vocês, ele cita o presidente norte-americano John Quincy Adams, e ele diz o seguinte, e é claro que ele cita isso em inglês, então eu vou traduzir e parafrasear, tá certo? Na nova tradução da linguagem do Abe, é o seguinte: o John Quincy Adams disse o seguinte: um verdadeiro líder é aquele que ajuda os outros a sonharem mais alto, cujas ações estimulam os outros a sonharem mais. O verdadeiro líder é aquele cujas ações estimulam os outros a querer fazer muito mais, e o verdadeiro líder é aquele cujas ações estimulam os outros a realmente procurarem a ser muito mais, a serem transformados muito mais. Eu lhe faço uma pergunta, meu amigo, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Eu quero realmente que você responda isso por dentro, não por fora, mas responda para você mesmo. Você é o tipo de pessoa que está inspirando outras pessoas a quererem sonhar mais alto, a fazer mais para Deus, a serem transformadas de um nível de glória? A sua vida está inspirando outras pessoas. Você está crescendo no seu nível de liderança ao ponto que você estimula os outros com seu exemplo. Se assim for, amém, vamos continuar. E se assim ainda não for, eu creio que hoje vai ser um divisor de águas. Tem alguém aqui que realmente quer que a sua liderança seja uma grande inspiração para outros, em nome de Jesus? Tem alguém aqui que quer crescer, que quer realmente ir para um novo nível de liderança para a glória de Jesus e ser promovido no mundo espiritual? Amém. Então essa palavra é para você, em nome de Jesus. Qual é a primeira crença limitadora, irracional, que impede o crescimento de um líder? Essa aqui, olha essa mentira, essa crença irracional: quero me tornar um líder de excelência rapidamente. Eu já vinha falando na ilustração que eu dei no início dessa mensagem, que nunca vai se chegar rapidamente. Isso é uma crença irracional, limitadora. As pessoas falam: não, eu quero me tornar um líder de excelência, mas é rápido. Não é rápido, nunca vai ser rápido.
vai ter que passar por um processo. Se você pegar o elevador e for rápido, você vai abortar o processo. Você vai crescer precocemente e vai ter que repetir muitas lições duras na vida da sua liderança. Não é assim que funciona. Sempre é quem é fiel no pouco que se torna fiel no muito. Sempre é um processo. Sempre é um processo. Por isso, nós temos que resistir à tentação de pegar o elevador. Vocês viram um vídeo que foi passado no início da conferência, que eu compartilhei sobre princípios, modelos e exemplos. Aquelas pessoas que simplesmente viram os exemplos de outras grandes igrejas, aqueles pastores, uau, olha esse exemplo, vou só fazer, olha, Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou só imitar tudo que estão fazendo. O que ele está fazendo? Está tentando pegar o elevador, ele está abortando o processo, que está clonando um outro modelo. Não é assim que funciona. O que a Bíblia nos ensina? Que nós podemos até seguir o modelo geral, se nós acreditamos nos mesmos princípios bíblicos que aquele modelo geral é estabelecido, como o modelo do MDA, por exemplo. O modelo do MDA é um modelo geral, estabelecido em princípios da igreja na casa, do culto de celebração, do treinamento de líderes, etc. É um modelo geral, mas o modelo específico, pastor, para a sua igreja local, é sua responsabilidade e somente a sua, de subir o monte, buscar a Deus. Qual é o modelo específico para a minha igreja? Subir o monte, que eu digo, não é subir literalmente um monte, apesar que você pode também, se quiser. Mas estou falando de tirar tempo com Deus. Você leva os princípios, você pega os exemplos inspiradores, mas você sobe o monte, você tira tempo com Deus, para Deus te mostrar especificamente qual o modelo que Ele tem para a sua igreja, para a sua igreja. Então, alguns vão falar, olha, Deus me falou, como alguns já disseram, o treinamento, é um princípio, o treinamento de líderes, mas o modelo específico de como nós vamos treinar os líderes, é uma vez por mês, ou é toda terça-noite, como a igreja lá de Santarém, ou todo domingo, antes do culto, como outras igrejas fazem. Cada pastor vai esses detalhes, o modelo é gerado no monte. Você vai ouvir a voz de Deus no monte. Deus não quer que você clone um modelo. Não. Deus não é fã de clone. Você sabia que a ovelha Dolly, ela morreu na meia-idade. E muitos cientistas até acharam no começo, olha, quando um animal é clonado, não tem uma mesma, já é clonado, quando ele nasce, então já nasce velho, por isso que ela morreu cedo. Não. Teoricamente, todo animal clonado deve ter o mesmo comprimento de vida do que um animal normal, mas não tem. Sabe por que não tem? Porque os clones, todos os clones, têm falhas sérias na saúde, nos DNAs, todos os clones. Então, quando você tenta clonar uma coisa, nunca vai dar certo, porque falta saúde. E é a ovelha sadia que sempre dá muita cria. Então, vai faltar saúde, por isso que tem morte precoce. A maioria dos clones morrem logo no começo do processo. Alguns duram um pouco mais, mas todos têm falhas, problemas de saúde. Olha só, por quê? Porque Deus não é fã de clone. E sabe, eu falo com muito carinho, às vezes é preguiça da parte do pastor. Não, eu prefiro só imitar esse modelo aqui. Em vez de eu buscar a Deus, em vez de eu pagar o preço, e como Deus disse para Moisés, vê que se faça tudo de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. Então, quando Moisés foi construir o tabernáculo, Deus já tinha falado exatamente quantos centímetros de largura, quantos centímetros de comprimento, todos os detalhes. Moisés não inventou aquilo, não criou aquilo, nem imitou, clonou aquilo. Ele recebeu de Deus. Ele recebeu de Deus. E é isso que Deus quer que eu e você possamos fazer para a glória de Jesus. Não aborte o processo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem tido tanta misericórdia de mim. Quantas vezes no meu ministério
eu caí no erro. Eu queria pegar o elevador e crescer rápido e não pagar o preço de passar pelo processo. Mas Deus teve misericórdia. Muitas vezes eu tive que repetir lições que era para eu ter aprendido. Eu lembro logo que eu formei da faculdade teológica, eu cheguei muito empolgado mesmo lá dos Estados Unidos, e eu falei, poxa, eu agora formei da faculdade teológica, estou preparado no grego, no hebraico, e mais importantemente, estou preparado na palavra, nos princípios de fé, e a coisa vai arrebentar. E a igreja em Santarém era bem pequenininha, às vezes dava 20 pessoas, às vezes dava 10 pessoas, às vezes dava 2 pessoas. Uma vez deu só 2 pessoas e uma das 2 era minha irmã, né? Então era muito pequenininha. E eu falei, esse negócio vai crescer, você vai ver, vai romper, vai ser uma bênção. E eu lembro que a primeira noite que eu dormi em Santarém, né, que eu cheguei lá, eu cheguei de barco para economizar, eu vim de Belém, né, o avião tinha pousado em Belém, e eu vim de barco, subindo. Quando eu cheguei, falaram, olha, o quarto que você ia dormir, tem um alcoólatra que está recuperando, que está dormindo na sua cama, então você vai dormir nesse colchão no chão, tudo bem? Tudo bem. 5:30 da manhã, na próxima manhã, o pastor Lucas, meu líder, meu irmão mais velho, que também era meu líder, estava chutando o colchão. Acorda, preguiçoso, vamos orar. Isso foi muito bom, nós fomos orar. Só que para o meu espanto, naquela manhã, sim, Lucas, o que nós vamos fazer? Eu pensei que talvez ele dizer, vamos orar, vamos sonhar juntos, vamos fazer planos para crescer a igreja, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia. Não, sabe o que ele falou? Ele falou, vai comprar 2 quilos de prego lá no centro da cidade de Santarém. Sim, Lucas, mas para quê? Não, porque nós estamos construindo umas casas aqui. Aí eu voltava, vai pintar o casco daquele barco, vai vigiar o barco para ninguém roubar, vai fazer, era tudo trabalho natural assim. Eu falei, naquela época eu não sabia tanto que a gente devia respeitar os líderes e tal, não sabia esses princípios. E além disso, ele era o meu irmão também, né? Então, apesar de ser meu líder, era meu irmão. Então eu falei assim, Lucas, rapaz, eu não formei da faculdade para vir comprar prego, rapaz. Olha, eu estou aqui para trabalhar na obra de Deus. Então, seguinte, Lucas, olha, esse negócio de comprar prego, vigiar barco, nós podemos pagar alguém para fazer isso, rapaz. Nós temos que tirar tempo para a presença de Deus, nós temos que crescer essa igreja e tal. E o Lucas falou assim, eu falei, então por que a gente não paga alguém para comprar os pregos, para fazer as coisas? Ele falou, porque nós não temos o dinheiro. Você não queria ajudar? Eu pensei que você veio aqui para nos ajudar. Eu falei, mas Lucas, a obra não cresce assim, Lucas. E eu discutia, brigava com ele, tinha atitude errada. Chegou ao ponto que ele quase foi parando de me pedir para fazer as coisas. Então, eu tinha mais tempo para estar na presença de Deus. Oh, meu Deus. E um desses dias que eu estava tirando tempo na presença de Deus, eu cheguei lá em Timóteo, naquele texto que fala sobre os diáconos. E ele fala o seguinte, olha o que ele diz, que o diácono você sabe que faz esse tipo de trabalho, comprar prego. E ele disse, o diácono que exerceu bem, ou seja, passou o teste de diaconato, trabalhou, talvez até anos, como um bom diácono, fiel, e passou o teste, olha o que a Bíblia diz, ele alcança para si mesmo justa preeminência no reino de Deus, e uma fé intrépida. Eu falei, uau, eu quero isso. O Espírito Santo falou para mim, você é formado em faculdade teológica, mas você nunca foi um bom diácono. É mesmo? Aí eu vi o texto fala que sim, antes até de poder ser diácono, enquanto ele é candidato a diácono, só pode deixar se tornar diácono se ele for aprovado. Quer dizer, o candidato a diácono, se ele não for uma pessoa com boa atitude, que serve, que limpa as mesas, que varre, que faz tudo, ele nem diácono não vai poder ser. E Deus falou para mim, além de você realmente
nunca foi um bom diácono, você nunca passou o teste nem como candidato para diácono. Por isso que eu cheguei à conclusão, por isso que a Bíblia diz, resistiu o diácono e fugirá de vós. Estou brincando. Mas, veja bem, eu arrependi profundamente. Eu fui com Lucas, falei, Lucas, Deus me mostrou que eu nunca fui diácono, que eu tenho que ser um diácono fiel. E eu não tenho sido um diácono fiel para você. Você que é o pastor, eu que sou o diácono. Então quero te pedir perdão. Você pode me dar trabalho para fazer esse tipo de trabalho. Mas ele quase não me dava mais, porque ele mesmo ficou meio paranoico comigo, né? Uma vez, nós naquela época ainda tínhamos culto nas quartas-feiras à noite. Uma vez eu cheguei lá no quintal da casa dele, ele estava com um casco de um barco de madeira lá, ele estava pintando o casco do barco, porque nós estávamos começando o trabalho ribeirinho, né? Começando, depois se tornou um trabalho tão lindo como é hoje, com centenas e centenas de igrejas nos ribeirinhos, mais do que 100 embarcações, algumas embarcações até muito grandes, levando equipe de médicos, dentistas, plantando igrejas, é uma coisa muito linda. Mas naquela época estávamos começando, e lá estava ele pintando o casco de barco, e era uma quarta-feira à tarde. Eu falei, Lucas, deixa eu fazer esse trabalho, eu que sou o diácono, você que é o pastor. Eu falei, não é você que vai pregar hoje à noite, Lucas? Ele falou, sou. Eu falei, Lucas, então vai tirar tempo com Deus, deixa que eu vou pintar. Ele falou, não, Eibe, você não está querendo tirar tempo com Deus, pode ir lá tirar tempo. Não, Lucas, mas lembra que eu pedi perdão para você? Eu que sou o diácono agora. Você vai lá, você não vai pregar? Vou, então vai lá tirar tempo com Deus. Os apóstolos é para se dedicarem à oração, à palavra, enquanto nós, os diáconos, fazemos esse tipo de trabalho. Me ensina o que é para eu fazer, como que é para pintar aqui. Ele falou, se você puder me ajudar, vai ser uma bênção, porque realmente eu queria preparar mais a palavra. Legal, me mostra. Ele me mostrou, e eu fiquei lá pintando, enquanto ele foi lá tirar tempo com Deus. Eu havia abortado o processo, eu havia pego o elevador, eu tive que voltar para o começo da escada e subir degrau por degrau. Foi a melhor coisa para a minha vida, aprender a passar o teste como candidato para diácono. E eu lembro que um dia Deus falou assim, você passou o teste, agora você pode se considerar um diácono oficialmente. Você foi aprovado para poder ser um diácono. E ainda eu lembro, nos próximos meses e tempo que foi passando, trabalhando, varrendo, limpando, pintando, foi a melhor coisa para a minha vida. Sabe, existe um processo. Diga, existe um processo. Diga, eu não aceito essa crença limitadora, irracional, que com um passe de mágica eu vou me tornar um líder de excelência. Diga, eu compreendo que são as decisões sérias, às vezes difíceis, no dia a dia, nas coisas que parecem pequenas, mas eu vou pagar o preço. Sabe, chega a um ponto onde você entende, eu estou construindo para o meu futuro. Não estou dizendo que é errado ter um lazer, não, todo pastor deve ter seu lazer. Mas você começa a entender que enquanto os outros estão tão por dentro de todos os detalhes do campeonato brasileiro, do campeonato estadual, você está por dentro dos detalhes da palavra de Deus. Sabe, enquanto os outros estão só assistindo o jornal dia após dia, você está lá na palavra, decidindo ser disciplinado dia após dia após dia. São aquelas pequenas decisões no dia a dia que formam os grandes líderes. A disciplina no processo. Amém? Amém? Tá certo, meu irmão? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. A
segunda crença limitadora, irracional, que pede o crescimento de um líder. Quero ser líder, mas não quero muita pressão, nem muitos problemas. Tem gente que realmente acreditou nessa mentira do diabo. Não, eu quero ser líder, mas não. Tanta pressão assim também não, tantos problemas não. Não, ai meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você realmente quer crescer na sua liderança, você vai ter que chegar a um ponto onde você entende que só tem um jeito de crescer a liderança. É se você alegremente abraçar mais pressão e mais problemas. Aquela pessoa que diz, não aguento mais, é muita pressão, é muitos problemas. Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo, eu não quero crescer na minha liderança. Eu não quero ser promovido. Eu quero, na realidade, regredir na minha liderança. Quando a pessoa reclama, não aguento tanta pressão. Meu irmão, quanto mais alto você for na liderança, mais pressão você vai assumir, mais problemas você vai ter que enfrentar, mais pepinos você vai ter que descascar. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é um fato. Até no mundo secular é assim. As grandes multinacionais, elas pagam muito mais para os caras que são bons, que sabem tirar de letra os grandes problemas, trazer soluções. Elas pagam aqueles caras para solucionar os pepinos, para solucionar os problemas. E até no mundo secular, os caras que avançam e crescem, é aqueles que, em vez de encarar o problema, a pressão como algo negativo, não, ele encara aquilo como uma grande oportunidade, como um trampolim para o seu sucesso, para a sua promoção. Oh, aleluia. Está um pouco calado aqui, por que será? A realidade, eu volto a repetir, quando você diz, não aguento mais pressão, não aguento mais problema, o que você na realidade está dizendo, eu não quero crescer como líder. Eu não quero subir para um nível maior de excelência. Você está rejeitando o chamado de ser promovido. Meu Deus. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 12, 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos que mudar, olha o paradigma, olha a crença irracional, limitadora. Preste bem atenção, olha aqui para mim. Existe uma crença limitadora, que já limitou muitos líderes de irem para um próximo nível. Sabe qual é essa crença limitadora? Eles não gostam de pressão, não gostam de problemas. Tem que ter uma mudança de paradigma. Você tem que começar a se ver quem você é em Cristo, que você tem a solução de todos os problemas do mundo, porque Ele mora em você. Você tem a mente de Cristo. Então quando você encara uma grande pressão, um grande problema, você fala, é comigo mesmo, eu vou tirar de letra, porque Ele mora em mim, eu tenho a sabedoria dEle, Ele é minha sabedoria, eu tenho a mente de Cristo, eu sou o solucionador de problemas, aleluia. Fala para o seu vizinho, eu sou o solucionador de problemas. Olha a crença limitadora sendo destruída pelo poder da palavra de Deus. Olha como é transformador. E a pessoa fala, mas pastor Eibe, eu nunca imaginava que eu ia ser tão criticado, que as pessoas iam inventar mentiras sobre mim, pastor Eibe. Só estou servindo as pessoas, amando, dando minha vida, e estão inventando mentiras sobre mim. Seja bem-vindo à liderança. Seja bem-vindo, que coisa maravilhosa!
Somente árvore que dá muito fruto que leva pedrada. Se você está levando pedrada, é porque você está dando muito fruto, e fruto que permanece. Que privilégio. O próprio Jesus disse: olha, o discípulo não é maior do que o seu mestre. Se me chamaram de Beelzebu, o que vão chamar você? E ele falou: olha, se falaram mal de mim, vão falar mal de você também. Mas se me seguiram, vão seguir você também. É verdade. Queridos, é um privilégio, é uma honra, sabe, é algo poderoso. Agora, claro, se as críticas são bem fundadas, se tem algo onde elas têm razão, então, aí não é momento de se alegrar, é momento de se arrepender, de pedir perdão, de se humilhar, de ir atrás e consertar aqueles erros. Mas quando as críticas não têm fundamento, quando as críticas são mentirosas, o que a Bíblia diz? Quando mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, pulai e regozijai, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meu irmão, é momento de promoção, vai ser o seu trampolim para o sucesso. Se alegre em Deus. Que vitória, que privilégio, que bênção, que bênção. Então nós não fugimos das pressões, nós não fugimos das perseguições, nós não fugimos dos problemas, porque nós temos a solução de todos os problemas do planeta Terra dentro de nós. Terceira e última, mas essa tem vários subpontos muito importantes que eu quero ficar aqui muito tempo nessa terceira e última. Deus me chamou para ser líder, mas nunca alcançarei o sucesso. Olha só essa crença limitadora, irracional que o diabo coloca na vida de muitos pastores. Eu já ouvi até treinador de pastor, não, ninguém aqui não, viu? Treinador de pastores aí fora, ditos especialistas, dizendo: olha, já tem que acostumar, porque a maioria dos pastores a igreja nunca fica grande, é assim, a vontade de Deus para a maioria é para ser pastor de igreja pequena, é isso que é a realidade. Olha que mentira do diabo. Irmãos, com bilhões e bilhões morrendo, indo para o inferno, nós não podemos nos dar o luxo de pensar pequeno, meus irmãos. Imagina se eu tivesse acreditado nessa mentira do diabo, nesse paradigma de ficar pensando pequeno, de falar: não, eu nunca vou ser pastor de uma igreja grande. Meu irmão, você não pode, você que é chamado, olha, deixa eu falar uma coisa, se Deus, primeiro tem que ter certeza que Deus te chamou, mas se Deus te chamou para ser pastor, Ele quer que você seja um pastor de excelência, um pastor que vai romper as barreiras, um pastor que vai crescer e multiplicar em qualidade e quantidade. Igual o pastor Show disse que uma vez, depois dele estar pregando sobre o crescimento da igreja, né? Ele na época era o pastor da maior igreja do mundo, e aí um pastor chegou para ele com um ar bem piedoso e falou assim: pastor Show, Deus há muitos anos nos livrou dessa obsessão por números. Olha só como o maligno tinha enganado aquele pastor. Obsessão por números. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Números é algo muito bíblico. Se você ler o livro de Atos, o Espírito Santo fez questão de registrar números. Ele diz: e o número de discípulos era 3.000. Ele registrou números, mas é de discípulos, não só de convertidos, de discípulos. Número de discípulos era 3.000, número de discípulos era 5.000. Aí ficou tantos milhares e milhares, que ele diz: e o número dos discípulos multiplicava-se cada dia mais e mais. Números. Dizem alguns historiadores que possivelmente a cidade de Jerusalém, no auge do crescimento da igreja, chegou a ter a cidade 100.000 habitantes, e que a igreja tinha metade da cidade tinha convertido. A igreja de Jesus lá em Jerusalém tinha 50.000 membros. Ah, que coisa fantástica. Diga número.
Tem até um livro na Bíblia que chama-se Números. Aí quando esse pastor falou para o show, Deus nos livrou dessa obsessão de números. Pastor, achei interessante que o pastor Show disse. O pastor Show disse que ele olhou para o homem e ele ficou com tanta compaixão do homem, porque ele disse que ele via uma pessoa que não somente tinha falta de visão, isso é óbvio, muita falta de visão, mas que também tinha falta de compaixão, com bilhões e bilhões morrendo, indo para o inferno, e ele ia se dar ao luxo de não crer por grandes coisas. Sabe por que a maioria das igrejas não crescem? É porque o pastor não cresce primeiro. Sabe por que o pastor não cresce? Porque ele não cresce por dentro, ele não destrói essas crenças limitadoras, essas crenças irracionais, que estão prendendo na esterilidade, que estão prendendo na falta de frutificação. A Bíblia é bem clara que a vontade de Deus para todos os seus filhos é que todos deem muito fruto, e fruto que permanece. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Agora, debaixo dessa terceira crença limitadora, irracional, que impede o crescimento de um líder, existem várias subcrenças limitadoras. Por exemplo, eu não mereço. Pastor, o senhor não entende, eu sou pastor de uma igreja, eu não vou conseguir crescer e ter muito sucesso, mas sabe por quê, pastor? Eu não mereço. Deixa eu te falar uma coisa, pastor, as pessoas não sabem, mas eu piso na bola demais, eu tenho vários pecados sérios na minha vida, eu não mereço ser pastor de uma igreja grande, porque ninguém sabe quem eu sou, mas eu sei. Deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer, escuta bem. Apesar que é verdade que Deus não nos abençoa pelos nossos méritos, Ele nos abençoa pelo sangue de Jesus, nos abençoa pela graça mediante a fé. O crescimento não vem por merecer, o crescimento vem pela graça mediante a fé. Só que tem um problema. Se você está pecando e sabe que está pecando e está com problemas meio graves de pecado mesmo, isso vai prejudicar a sua fé. O crescimento não vem pelos seus méritos, vem pela graça mediante a fé. Mas se você está quebrando uma boa consciência, você está pecando, isso vai prejudicar a sua fé para crescer mesmo, isso vai mesmo. A Bíblia fala que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O crescimento vem pela fé, mas a fé é sustentada por uma boa consciência. Então qual é a solução, pastor Eibe, para essa crença limitadora, irracional? Eu não posso crescer a igreja porque eu não mereço. Sabe qual é a solução? Primeiro, na presença de Deus, tome posse do sangue purificador de Jesus, creia, receba o perdão. Segundo, seja 100% transparente com seu discipulador. Se abra sobre tudo, tudo. Com meu discipulador, ele sabe a minha vida, é límpida, não tem nada escondido dele. Eu até, quando eu vejo que é necessário, eu confesso para ele até tentação. Mas pastor Eibe, não é pecado ser tentado, eu sei. Mas eu já aprendi que quando eu sou transparente sobre qualquer tentação que está me perturbando, eu sou transparente, ao ouvir aquela tentação sair da minha boca, aquela confissão, eu sinto um nojo tão grande daquilo, que aí que eu não vou pecar mais, e Ele ora por mim, então eu venço o pecado antes de pecar, aleluia, antes de pecar. Ah, como é gostoso viver uma vida límpida. Meu discipulador conhece minha vida, minha esposa conhece minha vida, sabe? Quando você fala assim, nunca vou fazer uma coisa, nunca vou me abrir, então você nunca vai crescer mesmo, porque a fé sua tem que ser respaldada por uma consciência limpa. Por isso, olha, não tem jeito, não tem atalho, não tem elevador, não tem aborto. Realmente
é um discipulador onde você é transparente e se abre. E o meu discipulador vem me acompanhando há muitos anos e ora por mim. E quando ele fala, Eibe, e quantas vezes ele já falou isso, rapaz, minha fé vai para as alturas. Ele fala, eu te conheço, você fala tudo para mim, eu sei o homem santo que você é lavado pelo sangue de Jesus, pode ir em frente, porque vai dar certo. Meu Deus, quando ele fala isso, eu sei que é os céus que estão assinando embaixo. Meu Deus, espiritualmente eu começo a mastigar prego, cuspir fogo, sai da frente, capeta, porque eu vou ganhar o mundo para Jesus. Aleluia! Meus irmãos, minha esposa conhece minha vida, o dia a dia. Quando ela, e eu sou transparente, nós oramos juntos. Quando ela, olha, toda esposa tinha que ser igual a minha esposa. Toda esposa. Qualquer pastor que tem que orar, que Deus faça a sua esposa desse jeito. A minha esposa, ela fala, eu nem posso te dizer as coisas que ela fala. Porque parecer que eu estou sendo orgulhoso demais. Meu irmão, ela me põe lá em cima, ela fala, olha, você, ela me fala tanta coisa sobre mim. Uma vez ela estava me falando essas palavras de fé, eu gravei, fala. Quando eu estiver viajando por aí, que eu vou pregar, eu vou ouvir a sua gravação, uau! Ela acredita em mim. Ela acredita em mim. Acaba logo com essa crença limitadora na sua vida, no seu ministério. Acaba logo com isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Outra coisa que ajuda a acabar com essa crença limitadora, irracional, eu não mereço. Eu aprendi isso logo no começo do ministério, aprendi com o pastor Show também. Ele disse que ele confessava para a igreja as suas falhas, para a igreja toda. Claro, eu não conto todos os meus podres para a igreja, igual eu conto para o meu discipulador. Mas, desde o começo do meu ministério, eu aprendi a ser transparente. Porque bem no comecinho, antes de eu ler, eu aprendi isso com o pastor Show. Antes de eu aprender com ele, eu passava outra imagem. Eu era ainda pastor solteiro, cheio de problema, mas eu não queria que a igreja soubesse. Eu tentava passar uma imagem para a igreja, que eu era um pastor ideal, que eu era um pastor perfeito, que eu fazia tudo certo. Eu não falava isso, mas eu passava essa impressão. E uma vez o Espírito Santo falou para mim, 3 coisas o Espírito Santo começou a me mostrar. Primeiro, a igreja podia ver, ninguém é burro, que eu não era tão perfeito assim. Ninguém dá conta de enganar o outro por muito tempo. Segundo, por eu estar passando essa impressão, eu estava em pecado. Porque mesmo sem querer, mas eu estava sendo um hipócrita. E terceiro, olha o que o Espírito Santo me ensinou através do pastor Show. Que quando eu me abria e falava das minhas debilidades, a igreja não me rejeitou. Eu pensei que a igreja talvez ia me olhar com maus olhos, muito pelo contrário. Aí que eles me amaram, aí que eles me acolheram, aí que eles falaram, então nosso pastor também tá lutando para vencer. Ele não é ele é igual nós também vamos poder lutar e vencer, porque ele está lutando e vencendo. E a igreja, dali em diante, agora ela tinha certeza. O nosso pastor não é perfeito, mas ela também tinha certeza. O nosso pastor é honesto. Podemos confiar nele. Você está entendendo? Querido, não tenta passar seja aberto sobre suas debilidades. Sabe? As pessoas já sabem mesmo. É igual o meu irmão pastor Timóteo lá do Japão. Ele disse para mim, Eibe, quando está todo mundo criticando, inventando mentira, falando mal de você, você só se alegra que pelo menos elas não sabem de tudo, né?
Grande encorajamento. Não, o Timóteo é cara muito legal. Mas, veja bem, essa vida com Jesus, ela é demais. É muito especial. E Deus quer que eu e você possamos dar a volta por cima e quebrar esse paradigma. Outro subponto dessa crença irracional, que eu nunca alcançarei o sucesso como líder, é que eu não sinto como se eu fosse um sucesso. Tem gente que elas falam assim, olha, eu sei que é uma crença limitadora, eu sei que é uma crença irracional, mas eu tenho que ser honesto com minhas emoções. Eu não sinto como um líder de sucesso. E aí que está o grande erro de basear sua fé nas emoções. Eu e você devemos sempre basear a nossa fé na palavra. Quantas vezes eu não estou sentindo nada, mas eu ajo em fé. Eu ajo em fé. Eu vou em frente em fé. Uma fé nua e crua, sem nenhuma emoção. E aí Deus assina embaixo, porque a fé é baseada na palavra, nas promessas, é baseado em fatos espirituais, na realidade espiritual. Independentemente de como eu sinto, a verdade é a verdade, e conhecereis a verdade e ela te libertará. Olha esse texto tão fenomenal, esse texto aqui em Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Olha, a dádiva, Deus te deu um presente da própria justiça dele. Irmãos, eu lembro quando eu finalmente tive revelação disso, muitos anos atrás, minha vida mudou, porque o maligno sempre, toda hora, queria me levar sentindo horrível, sentindo condenado, toda hora pedindo perdão a Deus. Deus me perdoe por isso, me perdoe. Toda hora eu estava sentindo culpado. Uma vez que eu comecei a ter revelação disso, que eu era a própria justiça de Deus, que não era pelos meus méritos, mas é pelo sangue de Jesus, que o sangue de Jesus não só me purificou de todo o pecado, mas me mantém perfeito na presença dele 24 horas por dia. Perfeito, perfeito. Eu não sou a minha justiça, eu sou a própria justiça de Deus. Meu Deus, quando eu comecei a ter revelação disso, minha vida mudou, ao ponto que a condenação bateu asas e voou. Quase que eu comecei a sentir culpado por nunca mais sentir culpado. É verdade. Eu lembro uma vez que o diabo tentou ainda eu estava começando a ter revelação dessa verdade. E eu falei, uau, eu sou a própria justiça de Deus? É uma dádiva, ele me deu de presente sem eu merecer, pelo sangue de Jesus. E aí eu lembro que o diabo tentou me condenar e falar de qualquer pecado passado, ou qualquer falta de merecimento que eu tinha por causa dos meus pecados. Eu falei, engraçado, diabo, você só pode falar de qualquer pecado em mim, você só pode até achar pecado em mim, viu, diabo? Você só pode até achar pecado em mim, se você primeiramente achar em Jesus. Aí o diabo não sabe todas as coisas, ele não é onisciente como Deus, ele não sabia o que eu estava falando, ele não entendeu. Quando eu falei, você só pode achar pecado em mim, se você achar primeiro em Jesus, aí ele coçou o chifre, não entendeu. Aí ele falou, pastor Ebi, por favor me explique o que você está falando. Estou brincando, não disse. Aí eu falei, sabe por quê? Porque você só vai achar pecado em mim se você primeiramente achar em Jesus, porque eu sou a própria justiça dele, a própria perfeição dele, não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus. Aleluia, amém? Meu querido, isso aí quebra essas crenças limitadoras. Mas o versículo não para aí. Ele diz que quando você recebe a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida. Diga, reinarão em vida. Em inglês, no Weymouth Translation, está escrito assim: reinarão
como reis nesta vida. Deixa eu te falar uma coisa, é nesta vida, Deus fala que porque você é a própria justiça de Deus e você recebeu a imensa provisão da graça, é para você estar reinando como reis nesta vida, reinando como reis e rainhas. Olha para o seu vizinho e fala assim: eu sempre desconfiei que você tinha sangue azul mesmo. Olha esse outro texto, Colossenses, vamos, por causa do tempo, vamos para o próximo slide, versículo 29. Olha só, versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Olha, ele fala que tem uma eficácia que opera eficientemente em você. Você sabe qual é essa palavra eficácia no grego? É uma palavra que é pronunciada no grego assim, energeia. Energeia. É da onde vem a palavra em português, energia. No grego é energeia, essa palavra eficácia. E sabe o que o Novo Testamento grego diz? O Novo Testamento grego diz que essa palavra energeia, no Novo Testamento, essa palavra grega no Novo Testamento é usada apenas para poder sobre-humano. Isso que o grego diz. Na realidade, ele está dizendo, gente, está aqui em preto e branco, está dizendo no grego, ele está dizendo que você tem poderes, você tem superpoderes, você tem poderes sobre-humanos, operando eficientemente em você. É isso que a Bíblia diz, é a Bíblia, não sou eu não. É a Bíblia que fala que você tem superpoderes. Se quiser pode me chamar de hoje em diante A.B. Kent. Você tem superpoderes operando em você. Aí vai me dizer que Deus não vai te usar poderosamente, que você vai seguir as emoções, é porque eu não estou sentindo que eu vou ser grande, não estou sentindo. Para de seguir as emoções, siga a palavra, conheça a verdade te liberta. Aleluia! Diga com muita fé, com muita autoridade. Diga, Ele vai me usar tão grandemente. Não é porque eu sinto ou deixo de sentir. Sinta. Diga, não é porque eu sinto ou deixo de sentir, mas porque a verdade liberta. E a verdade é que Ele me chamou para reinar nesta vida como um rei, ou se for mulher como rainha, né? E Ele me chamou, diga, pela graça dEle, para fazer a sua obra, dar muito fruto, e fruto permanente. E para isso, Ele me deu superpoderes que operam eficientemente em mim. Isso é Bíblia Sagrada, isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Você sabia, com todo o carinho que eu falo, não é nenhum de vocês aqui não, viu? Eu estou lembrando de um certo pastor numa certa cidade, que quando ele enfrentava aqueles problemas, aquelas situações difíceis do ministério, o fulano está falando de sair da igreja, ou esse problema muito grande, sabe o que aquele pastor fazia? Se jogava na cama, ou se jogava no chão. Ai meu Deus! Ele está agindo em cima de uma mentira, ele está agindo em cima dessa grande crença irracional, que ele não tem a capacidade de resolver, que ele não tem os superpoderes dentro dele. Ele está agindo em cima de uma crença limitadora, irracional. Você sabia que até os boxeadores sabem que se você tiver muita emoção,
é capaz de você perder a luta, você não é tão eficiente. Você sabia que os boxeadores sabem que se eles ficarem com raiva do seu oponente, eles não vão produzir tanto. Por isso que o oponente tenta instigar o outro para ficar com raiva. Eu vou bater em você, eu vou bater na sua mãe, vou bater no seu filho. Aí o cara aí ele perde a luta. É isso que o diabo quer que você faça, viu, pastor? Não, você vai tirar de letra, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Essa vida com Jesus me dá vontade, não sei, talvez agora não, mas depois talvez, só dar uma voadazinha assim e voltar, aleluia. Terceiro e último subponto. Eu não me vejo pastoreando com sucesso e sendo um líder de excelência. Por quê? Porque eu não me vejo sendo um grande líder. Eu não me vejo sendo um grande líder. E você sabe que isso é uma crença que realmente impede a pessoa de alcançar o melhor de Deus. Ela pode ser batizada com o Espírito Santo, falar em línguas todo dia, fazer todas as campanhas de 7 cabeçadas da cruz. Ela pode ser muito sincera, mas deixa eu te falar uma coisa. Se ela acreditar nessa mentira do diabo, eu não me vejo, e ela começar a se enxergar, como que você se enxerga? Você se enxerga como um grande líder, como uma pessoa bem-sucedida? Eu lembro essa frase que eu ouvi anos atrás, nunca saiu do meu coração. Uma frase se referindo àqueles 12 espias: tu és o que tu vês, tu te tornas o que tu falas. Olha só, lembra dos 10 espias que falaram assim: a terra mana com leite e mel, mas nós não damos conta de vencê-la, porque tem gigantes lá, e nós, nos olhos dos gigantes e nos nossos próprios olhos, éramos como gafanhotos perto desses gigantes. Nós jamais vamos poder vencer, nós vamos morrer aqui nesse deserto, nós vamos morrer aqui nesse deserto. Sabe o que Deus disse? Olha o que Deus disse: você está se vendo como gafanhoto? Então você é, porque tu és o que tu vês. E você está falando que vai morrer no deserto? Está escrito isso na Bíblia, em preto e branco. Ele falou assim: assim como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Tu morrerás nesse deserto e ficarás nesse deserto, porque tu és o que tu vês e tu te tornas o que tu falas. Mas os 2 outros espias, Josué e Calebe, tiveram outro coração. O que eles falaram? Eles não se viam como gafanhotos, eles falaram: ei, avante, avançaremos contra esses gigantes, porque certamente prevaleceremos contra eles. O que eles estavam se enxergando? Eles se enxergavam como demolidores de gigantes, como derrotadores de gigantes. Eles se enxergaram assim. E Deus falou assim: você está se enxergando assim? Então um dia, Josué e Calebe, vocês vão derrotar e matar esses gigantes. Só que tiveram que esperar 40 anos até os outros morrerem. Agora Calebe não tinha mais 40, ele tinha 80 anos. E sabe o que a Bíblia diz? Que com 80 anos ele tinha a mesma força, o mesmo vigor, os mesmos olhos, a mesma saúde, a mesma graça de que ele tinha quando 40. E com 80 ele subiu o monte lá, Hebron, e matou os gigantes. Com 80 anos de idade, ele ainda era um demolidor de gigante. Aleluia. Diga assim: eu recuso a me ver como gafanhoto. Eu me vejo como um demolidor de gigantes. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou terminar com duas pequenas ilustrações que eu gosto de usar muito. Eu uso também na minha mensagem sobre tatuagem interior, essas ilustrações. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa. O T.D. Jakes, ele disse o seguinte: você tem que
parar de acreditar na mentira do diabo e começar a crer na verdade. O que é a verdade? A verdade é o que a Bíblia diz sobre você. Nas suas finanças, o que a Bíblia diz? O Senhor é seu pastor e nada te falta. O que a Bíblia diz? Sobre sua saúde, pela chaga de Jesus você foi curado. O que a Bíblia diz sobre o seu ministério? Ele fala, transbordarás para a direita e para a esquerda, tua posteridade possuirá as nações. A Bíblia que diz isso sobre você. A Bíblia que diz isso. E o T.D. Jakes falava que no começo do ministério dele, ele entrava na casa dele, conta de água atrasada, conta de luz atrasada, as coisas cortadas, tudo quebrado, não funcionando, não dando certo. Ele falava, casa! Ele falava com a casa. Não é errado falar com a casa. Jesus falou com a árvore. Você pode falar com as coisas também. Ele falou, casa, você é uma mentirosa, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez você tenha que falar com sua conta no banco, talvez você tenha que falar com sua carteira. Começa a declarar a palavra de fé. Começa a declarar sobre as cadeiras da sua igreja. Já vejo lotada, já vejo cheia. Já vejo lotada, já vejo cheia. Vai declarando, vai declarando, vai declarando. Em nome de Jesus. Sabe, em 1492, quando Cristóvão Colombo viajou para a América, ele mesmo não era espanhol, mas ele viajou pelo governo espanhol. Ele viajou pelo governo espanhol. E se acreditava naquela época, muitos acreditavam naquela época, que se você ficasse viajando de navio além do horizonte, você ia cair no infinito, num vazio infinito, porque eles acreditavam, alguns acreditavam naquela época, que a terra era quadrada. E na bandeira espanhola estava escrito assim, em latim, pluras intra. Pluras intra quer dizer nada além. Nada além, não tem nada além, é um vazio. Depois que o Cristóvão Colombo descobriu a América, eles mudaram na bandeira espanhola. Sabia disso? Até hoje está as novas letras. Mudaram e colocaram, tiraram o nada além, pluras intra, e colocaram plus ultra, que quer dizer em latim mais além. Hoje, na bandeira da sua vida, eu creio que o Espírito Santo está apagando aquela mentira, aquela crença limitadora que diz, não tem nada mais além para mim na minha vida, meu ministério. Eu nunca vou ter uma igreja do jeito que eu estava sonhando antes. Eu vou preparar meu sucessor. Meu irmão, para de acreditar nas mentiras do diabo. Eu estou aqui para te dizer que ainda tem muito mais além. Muito mais além. Os sonhos poderosos de Deus serão realizados na sua vida. Em 1923, o recorde da milha foi quebrado e um novo recorde foi feito. Primeiro ser humano na história do mundo que conseguiu correr uma milha. O que é uma milha? Uma milha é 1 quilômetro e 609 metros. 1 quilômetro, 609 metros. A primeira vez na história do mundo, em 1923, um homem conseguiu correr a milha em 4 minutos e 37 segundos. Aí passou-se mais do que 30 anos e ninguém conseguiu quebrar aquele recorde. E até os outros atletas e os próprios médicos falavam, não, se alguém corresse a milha com menos do que 4 minutos, ia explodir os pulmões. É impossível, o ser humano nunca, diziam os médicos e diziam os outros atletas, o ser humano nunca vai conseguir correr a milha em menos do que 4 minutos. Só que durante esse tempo, durante esses 30 anos, nasceram 2 meninos na Inglaterra. O nome de um menino era Roger Bannister. O nome do outro menino eu não sei, mas é uma história verdadeira. Os 2 meninos foram diagnosticados com a mesma doença. Era uma doença degenerativa que os médicos disseram para os pais daqueles bebês:
eles nunca vão andar na vida. Eles vão ter um problema nas pernas, eles nunca vão conseguir andar. Aqueles dois meninos começaram a crescer. A família do Roger Bannister e o próprio Roger Bannister, aquele menino, não acreditou no diagnóstico do médico, não aceitou. Ele dizia, os pais dele diziam, com fé em Deus, você vai andar, meu filho. Ele dizia, eu vou andar. E ele, com muito esforço, cambaleando, mas ele finalmente conseguiu andar. Mas ele não se conformou, ele disse, eu vou andar perfeitamente. Com muita fé em Deus, com muita determinação, ele conseguiu andar. Um outro menino nunca andou na vida, ficou confinado a uma cadeira de rodas para o resto da vida dele. Mas o Roger Bannister agora estava andando perfeitamente. Mas o Roger Bannister disse, eu não vou só andar não, eu vou correr. Com muito esforço, ele chegou a poder correr. Depois ele disse, eu não vou só correr não, eu vou me tornar um atleta de corrida. E ele se tornou um grande atleta de corrida. Ele falou, e eu não só vou ser um atleta de corrida, eu vou quebrar o recorde. Eu vou quebrar o recorde do homem mais veloz do mundo. E o Roger Bannister, mais do que 30 anos depois que o outro recorde tinha sido estabelecido, ele correu a milha em 3 minutos e 59 segundos. Agora, veja bem, nos próximos 4 anos, por mais do que 30 anos, ninguém havia corrido a milha com menos do que 4 minutos e 37 segundos. Agora, depois que o Roger Bannister correu a milha em 3 minutos e 59 segundos, nos próximos 4 anos, 25 pessoas conseguiram correr a milha em menos do que 4 minutos. 25 pessoas. O que era? Era uma crença limitadora, era uma crença mentirosa, uma crença irracional. É impossível o homem correr a milha em menos do que 4 minutos. Depois que ele quebrou essa crença, ele abriu o caminho. O líder faz isso, ele quebra as crenças limitadoras e abre o caminho para os outros terem sucesso. Mas existe um detalhe muito triste, e o mais espantoso dessa história é que agora já tinha passado muitos anos, e a Inglaterra estava com a medicina bem mais avançada. Então o médico, usando a tecnologia mais avançada, falou, eu vou examinar esses dois homens, os dois que nasceram com a mesma doença. E o médico examinou o Roger Bannister, agora com maior tecnologia, com equipamento mais preciso. Ele descobriu, realmente, o Roger Bannister tinha aquela doença. Nunca era para ele nem poder andar na vida, muito menos ser um atleta de tanto sucesso. Mas o médico examinou o outro rapaz e descobriu os diagnósticos mais precisos. Ele nunca havia tido a doença em toda a sua vida, mas ele ficou confinado a uma cadeira de rodas por causa de uma crença limitadora, irracional. Quantos líderes estão confinados a limitações, não porque é a vontade de Deus, mas porque eles aceitaram uma crença irracional, limitadora. A Bíblia fala que a unção despedaça o jugo. Aquele jugo que está mantendo aquela crença limitada, despedaça. Hoje eu quero orar para que a unção venha sobre a sua vida, despedace esse jugo. Vamos ficar em pé, por favor. Gostaria de orar sobre a sua vida nesse momento. Eu sei que não cabe todo mundo aqui, mas só o fato de você sair do seu lugar e vir nessa direção já demonstra a sua fé, porque hoje a unção vai despedaçar o jugo. Hoje vai ter uma transferência de unção, de crescimento, de multiplicação, de discipulado, de treinamento de líderes, de vitória, de crescimento, de graça.
Hoje vai ter uma transferência de unção, em nome de Jesus.